A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais aqui estamos para darmos prosseguimento ao estudo das lições bíblicas da Escola Dominical. Lembrando que nesse trimestre, na classe dos adultos, nós estamos estudando o Santo Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, e o tema principal desse trimestre, já vou te mostrar, está aqui, está vendo aqui? E o Verbo se fez carne, sim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essas palavras estão no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, e nesse trimestre, meus queridos, nós já estudamos várias lições. Já falamos sobre o primeiro tema, o Verbo se tornou em carne. O segundo tema, o novo nascimento. Terceiro tema, a verdadeira adoração. Depois, Jesus, o pão da vida. Quinto, a verdade que liberta. Já falamos sobre Jesus, o bom pastor. Já falamos sobre eu sou a ressurreição e a vida, onde nós estudamos sobre o milagre que Deus operou na vida de Lázaro. Já estudamos sobre uma lição de humildade, quando Jesus ali lavou os pés dos apóstolos, nos dando grande exemplo de humildade. E hoje, meus queridos, nós estaremos estudando a lição de número 9, com o tema Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Porém, eu quero convidar você para nós orarmos ao Senhor, nosso Deus, agradecendo a Ele por essa rica oportunidade. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui. Mais uma vez, Senhor, eu quero adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Jesus querido, eu te convido para tomar a direção desse estudo bíblico. Eu te imploro, renova as nossas forças espirituais. Abençoa todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra através do canal Embaixador de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha de Deus. Desde já eu quero agradecer a você que tem reservado um momento, um tempo na sua agenda para estar assistindo às nossas aulas. Tenho observado que, graças a Deus, o número de pessoas que têm assistido às nossas aulas, ouvindo a palavra de Deus através desse canal, tem crescido. E eu louvo a Deus pela sua vida. Você está semeando do reino de Deus, sim. Você está nos ajudando a pregar o Evangelho. Porque a cada momento que alguém compartilha as nossas aulas, comenta, dá um joinha, automaticamente o próprio YouTube percebe que esse vídeo de alguma forma é importante. E aí o que acontece? Lá na frente, quando alguém vai fazer alguma pesquisa no YouTube, buscar algum estudo, suponhamos, sobre lições bíblicas da escola dominical, vai aparecer lá, o YouTube vai sugerir o nosso canal, as nossas aulas para aquela pessoa que está pesquisando. Isso é muito importante, isso significa que você está nos ajudando a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, meus queridos, nós estaremos estudando a lição de número 9. Essa lição será ministrada agora, no dia 1º de junho. Vou repetir, no dia 1º de junho do ano de 2025. O tema do estudo, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Inclusive, o pessoal da CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a equipe, fez questão de colocar um desenho aqui, observando aí o desenho de uma BR, o desenho de uma estrada, de um caminho. Isso aqui é para ilustrar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Texto áureo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que bênção, né? Jesus Cristo, ele deixou bem claro para os apóstolos, a partir de hoje vocês não estão mais perdidos nas trevas, na falsa religião, vocês não estão mais perdidos sendo ensinados por líderes que falam, mas não vivem aquilo que eles pregam. Mas eu quero apresentar para vocês, eu,
o grande eu sou, porque quando Jesus disse eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, ele estava fazendo uma alusão, ele estava se colocando em pé de igualdade com o Deus Todo-Poderoso, porque ele próprio disse, eu e o Pai somos um. Então Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade prática, a imagem de Jesus Cristo como caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Que bênção, né? Leitura diária, são sugestões sobre textos bíblicos que você pode estar lendo na sua casa, particular ou com a família. Segunda, João capítulo 14, versículo 1, o caminho que nos proporciona paz e tranquilidade. Terça-feira, João capítulo 14, versículo 2 e 3, o caminho que nos conduz às moradas celestiais. Quarta-feira, João capítulo 10, versículo 11, 14 e 28, não estamos sozinhos na jornada com Jesus. Vou repetir, não estamos sozinhos na jornada com Jesus. Quinta-feira, João capítulo 16, versículos 7 e 8, no caminho com Jesus contamos com o apoio do Consolador, glória, o Espírito Santo. Sexta-feira, João capítulo 1, versículo 1 e 18, no caminho com Jesus encontramos a revelação de Deus. Sábado, João capítulo 15, versículo 26 e também João capítulo 16, versículo 13. No caminho com Jesus, o Espírito Santo testifica do Filho. Nossa leitura bíblica em classe, ou nosso comentário bíblico de hoje, será baseado no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, que é o quarto Evangelho, capítulo 14, versículo 1 ao 15. Lembrando que na ocasião, na data em que foram escritos os evangelhos, não existia ainda essa divisão de capítulos, versículos, vírgulas, ponto, etc. Só lá para o meado de cerca de 1300 depois de Cristo é que começou a ter a separação, capítulo, depois aproximadamente no ano 1500, por aí, depois de Cristo, aí veio a divisão de versículo. Então, isso aqui é importante analisar, porque às vezes o que está no capítulo 14 é uma continuação de um assunto que foi iniciado no capítulo 13. Isso fala de hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia, e dentro desse conceito você tem que, para entender um texto bíblico, você tem que ler como uma das regras de interpretação bíblica, você precisa ler os versículos anteriores, os versículos posteriores àquele texto bíblico. Versículo 1 do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tens conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai, e tudo quando pedis em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Oh, aleluia! Que diálogo maravilhoso, que conversa maravilhosa entre Jesus e os discípulos, se bem que eu sei que esse discurso de Jesus Cristo, registrado aqui em João, era uma espécie de despedida de Jesus Cristo, porque já estava se aproximando o momento dele
morrer pelos apóstolos, morrer em favor da humanidade. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz que por um só homem, se referindo a Adão, entrou o pecado no mundo, entrou a morte, entrou a maldição, entrou a morte eterna, entrou tantos males na sociedade, tantos males no mundo, doenças, mortes. Isso não estava no projeto de Deus, mas faz parte das consequências da desobediência de Adão e Eva. E por causa disso aí, nós, seres humanos, já nascemos herdando a natureza pecaminosa dos nossos pais. Mas eu quero que vocês saibam que Paulo diz que, da mesma forma que por um só homem entrou o pecado no mundo, ele também diz que através da obediência de um só homem, Jesus Cristo, nós temos condição de sermos justificados através do sacrifício dele. Entrou vida, salvação, perdão, longanimidade, é o amor de Deus. Introdução. A expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadas e as promessas de Jesus, contidas nesse capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os 3 temas importantes do versículo: caminho, verdade e a vida. Então, meus amados, Jesus reúne os seus discípulos. E Jesus, vendo que os seus discípulos estavam tristes, cabisbaixos, preocupados, porque Jesus quase sempre dizia, né, o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser negado, vai ser traído, vai ser preso, vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser morto, ao 3º dia vai ressuscitar. Então Jesus não deixou os seus discípulos iludidos, quase sempre ele tocava no mesmo assunto, e os discípulos então apertavam o coração, preocupados o que vai acontecer com o nosso mestre, o que vai acontecer conosco. Jesus então faz uma promessa de esperança para os seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, não se desespere, não se entristeça, credes em mim, credes no meu Pai, na casa do meu Pai, oh aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, meus amados, nós como cristãos, nós como servos de Deus, nós estamos aguardando a volta de Jesus, porque ele disse que iria voltar. Primeiramente ele disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, para estar com vocês todos os dias. Então esse Espírito Santo está na minha vida, o Espírito Santo está na sua vida, o Espírito Santo quer habitar na vida de qualquer pessoa que se dobra diante de Deus e reconheça Ele como Criador dos céus e da terra. Reconheça que é um pecador e que precisa do perdão de Deus. Ponto 1. Consolo e promessa do Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 3, quando Jesus se juntou aos seus discípulos, lavou seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde. Lembra que eu te falei isso aí na última aula? O seu discurso se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João. Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que após a sua morte, eles não estariam sozinhos. Segundo subponto, eu até falei que Jesus não nos deixou órfãos, Ele está conosco, Ele enviou o Espírito Santo. Por isso, Jesus esclarece que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. E as religiões, elas ensinam várias pontes de como chegar a Jesus. As religiões ensinam que para chegar a Jesus precisa crer nos escritos de tal profeta, precisa confessar tal profetisa. As religiões ensinam que para se chegar a Deus tem que participar de certos rituais, tem que realizar atos de bondade, tem que doar cesta básica, tem que visitar os órfãos, tem que cuidar das viúvas, tem que ir nos presídios. As religiões apresentam vários meios, várias pontes como se chegar a Deus. Mas o cristianismo, através do que aprende com Jesus, através do que Jesus falou, nós ensinamos o que está na Bíblia Sagrada. Jesus falou: ninguém vai a Deus a não ser por Ele, a não ser através dele, a não ser através de Jesus. João
João ou Pedro, ali no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, ele diz que debaixo do céu só existe um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Consolo num cenário de angústia, é o segundo ponto. É evidente que Jesus estava angustiado. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora de sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, ele surpreendeu os discípulos com o objetivo de confortá-lo. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Então, o nosso Deus é o Deus que se preocupa conosco. Ele não quer nos ver tristes. Ele não quer nos ver abatidos. E a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo diz que as aflições desse mundo, as aflições que a gente passa, não pode nem comparar com aquilo que está reservado para nós na eternidade. A presença de Deus eternamente ali, adorando ao Senhor. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus discípulos. Casa do meu Pai. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. A casa do meu Pai. Esse lugar é real. Depois, se você tiver condição, leia o livro de Apocalipse, ali, capítulo 20 em diante, quando fala sobre a nova Jerusalém. A Bíblia fala que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os idólatras, os enganadores, os que praticam a mentira, o adultério e assim por diante. Essa cidade é santa, essa cidade é real, ela existe, mas só vai entrar na cidade santa quem fazer a vontade de Deus. Leia a Bíblia Sagrada, compre uma Bíblia Sagrada, adquira uma Bíblia Sagrada, está cheio de vídeos na internet com ensinamentos sobre a Bíblia Sagrada. Escute o que Deus quer falar para você. Jesus te ama, te chama, Ele quer que você creia nas promessas dEle. Vamos prosseguir. As incertezas de Pedro e Filipe. Pedro e Filipe estavam em dúvida sobre como alcançar esse caminho. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde ele estava indo. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o caminho. E Jesus então já responde para todos os apóstolos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estou fazendo um breve comentário, viu, meus irmãos? O engano de Judas Iscariote é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Essa pessoa era Judas Iscariote, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos. Que triste, né, irmãos? Que triste. Judas acompanhou Jesus, teve a oportunidade de se converter, mas infelizmente preferiu entrar pelo caminho do engano. Terceiro ponto, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho e a verdade. Eu estou fazendo um comentário panorâmico sobre essa lição. Eu sou o caminho e a verdade. Como analisada em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Assim, quando nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que Ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser através de Jesus. Eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesmo. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revela através da encarnação do Senhor Jesus, Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Jesus. Isso é muito importante, porque até onde eu me recordo, nenhum fundador de nenhuma religião no mundo, no passado ou no presente, foi capaz de dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só vai alcançar a salvação eterna se você entrar por esse caminho, se você obedecer os meus mandamentos. Mas Jesus, como Filho de Deus,
ele teve essa autoridade de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é meia verdade, Jesus não é metade de uma verdade, Jesus é a plena verdade. Aí no mundo existe um conceito que diz que todas as religiões levam a Deus. Errado, errado. Não é isso que a Sagrada Escritura ensina. Nem todos os caminhos levam a Deus. As religiões não levam a Deus. O que leva você a Deus, o Criador dos céus e da terra, é você reconhecer que é um pecador, reconhecer que precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Jesus cumpriu fielmente todas as profecias do Antigo Testamento. Ele veio, Paulo diz que ele veio na plenitude dos tempos, ele veio no momento certo, onde Deus já havia preparado tudo. Ele veio como um cordeiro morto, ele foi levado até o matadouro. Inocente, não abriu a sua boca, morreu por mim e por você. Meus queridos, vou ler a conclusão. Tem uma parte que ainda não é a sua vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida concedida por Jesus. Olha que bênção. Jesus Cristo, ele disse, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. A vida que Jesus oferece para você é ter uma vida em abundância. É você ter paz em meio à guerra. Muitas pessoas enfrentam sofrimentos, guerras, lutas. Nem todas elas conseguem prevalecer, nem todas elas conseguem estar de pé. Mas Jesus está te oferecendo força, vida, para você permanecer de pé espiritualmente, fisicamente, no momento da luta. Conclusão: reconhecer Jesus como caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Basta, você já encontrou o caminho. Não precisa você mais bater em outras portas. Não precisa você mais procurar religiões aqui. Não precisa mais você querer pesquisar sobre como encontrar o caminho. Você já encontrou o caminho. Aquilo que você procurava no mundo, nas músicas, nos cantores, nos atores, nos poemas, nas filosofias, coloque isso tudo de lado, jogue fora e abrace Jesus, porque você já chegou no caminho, o caminho é Jesus. Através dessas palavras, através desse canal, através desse vídeo, Deus está falando com você. Entre por esse caminho. No livro do profeta Isaías, nós encontramos Deus falando, através do profeta Isaías, este é o caminho, andai nele sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. E o versículo ainda diz, e por onde você andar, você vai escutar uma voz falando nos seus ouvidos e dizendo, este é o caminho, andai nele sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Guarde essa palavra. Está escrito no livro do profeta Jeremias, credes dos profetas e vos prosperareis. Nesse dia, por graça de Deus, eu estou aqui como profeta de Deus, como porta-voz de Deus, como mensageiro de Deus, para te dizer, entre por esse caminho, caminhe por esse caminho. Jesus há de conduzir você pelas veredas da justiça. Estarei orando por você. Espírito de Deus, louvado seja o teu nome por esse estudo bíblico. Louvado seja o teu nome pela vida de todos aqueles que hão de ouvir essa palavra. Aumenta a fé de cada um. Perdoa os seus pecados, perdoa os meus pecados. Renova espiritualmente se tiver alguém que está fraco. Cura se estiver doente. Alegra se estiver triste. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, venha mudar a vida e a história de todos aqueles que hão de ouvir a Tua palavra. Mostra para essa pessoa, meu Deus, que Tu és o caminho, Senhor. Ajuda essa pessoa a permanecer nesse caminho. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, meu Deus. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.